Estamos recebendo o professor Paulo Bertoni, empresário, consultor, educador e palestrante que está lançando a sua nova palestra, Ciclo Virtuoso, um novo propósito de sucesso. Professor Bertoni, é um prazer recebê-lo aqui. Meu Edson Mauro. Que bom. Bertoni, eu queria que você nos falasse sobre o que vai ser o conteúdo dessa sua nova palestra. Edson, em primeiro lugar, eu quero dizer a você o seguinte: por que eu resolvi fazer essa nova palestra? Porque acredito que, como todo mundo, nós tivemos um hiato durante a pandemia, onde todo mundo se sentiu solitário, se sentiu até incapacitado em momentos difíceis, não só no lado pessoal, mas profissionalmente falando, né? E eu resolvi fazer uma meditação, uma reflexão sobre toda a minha trajetória profissional. Desde quando eu comecei como estagiário, depois como funcionário executivo, e todos os cargos que eu ocupei na vida, que eu alcancei, eu resolvi fazer uma reflexão e pensei o seguinte: o que eu posso deixar como legado, o que eu posso, através da minha experiência, contribuir, né, para profissionais que estão no mercado, para que possam melhorar a sua performance de vida pessoal e a sua vida profissional. Então, durante a pandemia, eu refleti e eu resolvi, então, desenvolver essa palestra, né, o Ciclo Virtuoso, um novo propósito de sucesso. Porque eu quero deixar bem claro que, através da generosidade e gratidão, nós conseguimos, eu consigo e mostro e vou demonstrar a quem participar de que você consegue mudar a mentalidade da empresa, dos colaboradores, de todas as pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, esse momento de reflexão me levou a isso. E eu quero realmente deixar um legado e quero passar essa minha experiência para outras pessoas que queiram crescer, que queiram ter um diferencial na vida profissional e não se acomodar onde estão. E nesse âmbito profissional, nesse âmbito empresarial, como é que gratidão e generosidade elas podem ser aplicadas no dia a dia? Vou explicar para você. É um evento transformador que irá impulsionar o seu negócio e a vida dos seus colaboradores. O Círculo Virtuoso da Generosidade e Gratidão, como propósito, é uma palestra que vai mostrar a prática, a generosidade e a gratidão, que pode criar um ambiente de trabalho mais positivo, mais produtivo e engajador. Porque ela envolve as pessoas, ela cultiva um ambiente de trabalho positivo, descubra a gratidão, o que ela pode fortalecer os seus laços entre os colaboradores e aumentar a satisfação no ambiente de trabalho, que é o que todos buscam hoje. É você ir ao trabalho e ter um prazer em conviver com as pessoas. E através da generosidade e gratidão, a gente consegue mudar a mentalidade de diversas empresas, que hoje estão muito rígidas, estão muito alicerçadas em pensamentos, digamos assim, até político-partidários. Você não pode mais ter a sua liberdade de expressão. Então, a generosidade e gratidão, como propósito, ela flexibiliza as pessoas, cria um ambiente mais harmonioso entre as pessoas. Então, eu acredito e eu vou depois demonstrar que eu já pratiquei isso em várias empresas. Você já tem, então, casos que você vivenciou. Vivenciei e pratiquei. E vale, então, entrar no seguinte mérito. Todas as empresas, desde o meu primeiro emprego até os dias de hoje, quando eu sou consultor, todas as empresas em que eu tive a oportunidade de atuar, todas as vezes que eu entrei e que dei início ao meu trabalho, todas as pessoas chegaram para mim e disseram: olha, o professor o Paulo Bertoni, aqui é uma empresa muito difícil. Várias pessoas já tentaram o que você está propondo fazer e não conseguiram. Então, eu desejo-lhe sorte para que você consiga... E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas aí você resolveu, Bertoni? Resolvi usando a estratégia que desde o início eu aprendi que era o caminho da verdade e o caminho do sucesso. A generosidade e a gratidão. A gratidão com as pessoas. Porque você, quando é generoso às pessoas, você cria credibilidade, você cria confiança nas pessoas, você elimina a relação do medo,
Porque através da generosidade eu fui demonstrando e demonstro às pessoas que se pensarmos juntos nós podemos construir um espaço, desenvolver novas teorias, novas estratégias, sem medo. Essa demonstração de generosidade. Se você é generoso, você escuta as pessoas, você dê ouvido às pessoas, você interaja com as pessoas, faça com que as pessoas se sintam importantes no lugar onde eles ocupam, onde a experiência vale muito para qualquer estratégia que você queira implantar, e não queira suplantar ninguém. Mostre que você é parceiro. E foi assim que eu sempre conquistei. Devagarzinho, aquilo que eu não entendia, eu procurava pegar a experiência das pessoas, né, para poder entender e poder ajudá-las, até com o meu conhecimento. Porque eu sou um profissional de marketing, de endomarketing, especializado em franquia, com muito tempo nessa área. E às vezes você pega um jovem com grandes ideias, mas que não sabe aplicá-las, porque ele vai querer impor, às vezes, um pouco de arrogância do ego da juventude. De comunicação também. De comunicação. É verdade. Que é um grande problema hoje da juventude. É verdade. Né? Então, através da conquista, de não querer ser mais, mas mostrar que a minha experiência é importante, com a experiência e a vivência dele, mesmo sendo jovem. E você vai conquistando os corações. Você conquista desde o funcionário. Agora, é importante lembrar o seguinte: você tem que ser generoso de coração. Não faça nada esperando nada de volta. Claro, claro. O generoso, a pessoa generosa, ela tem que oferecer tudo que você pode, mas sem esperar nada de volta. E aí é que gira e acontece, então, ciclo virtuoso. Porque se você for generoso, a gratidão vem. A gratidão vem de formas simples, aconchegantes, carinhosas. Generosidade gera a gratidão, motiva a gratidão. É um ciclo virtuoso, porque se você praticar a generosidade, a gratidão vem como uma consequência. Então isso é fantástico. Isso eu provo a você que você coloca isso em qualquer empresa, de pequeno, médio, grande e gigante. Bertone, isso vai gerar, então, um ambiente saudável nas empresas? Saudável. Eu considero... Olha só, é importante a gente lembrar o seguinte: ele constrói uma cultura organizacional mais sólida, alinhada aos valores da empresa, aos propósitos. Hoje, quando você fala em empresa, nós vamos pensar o seguinte: qual é o propósito dessa empresa? É vender? Não. Nós temos que criar propósitos que agreguem valores a essa empresa para que haja o reconhecimento do público interno. O seu colaborador, o seu funcionário, ele tem que vestir a camisa, ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo, o que ele está contribuindo para a empresa e para a sociedade. O seu compromisso com o meio ambiente, com tudo. Então, através da generosidade e da gratidão, nós vamos começar a demonstrar às pessoas de dentro da empresa que, se você se empenhar, se você for generoso, se a gratidão, o retorno com a gratidão, isso só vai gerar negócio para a empresa. E aonde vai gerar? Quer dizer, se você consegue ter um ambiente descontraído, respeitoso, desafiador, dentro da sua empresa, com seus funcionários, seus colaboradores, né? Os seus fornecedores, os stakeholders, os acionistas, você criou um ambiente propício, você criou um ambiente de futuro, de novas conquistas, de novos valores. E quem vai perceber isso? O cliente, claro, o consumidor. Que é a ponta final. Que é aonde você quer chegar. Então, se você tem um reconhecimento do cliente, ele volta. Claro. E o que nada mais é do que a gratidão? Se você prestou um bom serviço, se você foi generoso ao seu cliente, se você deu atenção, se você deu carinho, se valorizou esse cliente... Fidelizou. E qual é a gratidão do cliente? Ele volta e compra de novo com você. E recomenda. E isso é infinito. Porque verdade. Hoje, o grande diferencial competitivo nas empresas, para você vencer os algoritmos e a inteligência artificial, você tem que acabar com a impessoalidade. Porque são máquinas. São computadores que estão gerando. Na hora que você coloca o ser humano praticando a generosidade, dando atenção, carinho, essa expectativa que o cliente quer entrar na sua loja, ou você como prestador de serviço, que você sabe prestar com uma atenção, com carinho, com respeito,
você conquista para sempre. Essa é a gratidão. Claro. E o ciclo virtuoso está sendo feito. E é infinito. É. Então, é isso, meu Bertone, amigo. você como consultor de marketing, empreendedor, educador, você, enfim, como palestrante também, mas acima de tudo você como consultor de empresas, você tem algum case que você já aplicou e que teve um retorno que hoje é reconhecido pela própria empresa, pelo próprio mercado? Ô Edson, eu tenho vários, né, que eu posso comprovar. Podemos ficar uma manhã, uma tarde inteira falando, mas não sobre o meu ego. Eu queria deixar bem claro aqui, não estou falando do meu ego, eu estou falando de generosidade e gratidão como um sucesso, como um propósito. Aí você vai ter o sucesso. Então eu posso provar, eu posso dar um exemplo que eu me orgulho muito, uma empresa familiar. Uma empresa familiar que chama-se Sonho dos Pés. Uma cadeia de lojas de sapatos femininos. Em que eu fui convidado, né, através de uma palestra, em que eu dei uma palestra num grande colégio, as herdeiras, as filhas dos donos assistiram à palestra e o dono me ligou dizendo: quer conversar comigo? Gostaria de conversar, porque tem interesse. Eu vou te ser sincero, eu nunca usei sapato feminino, então eu pouco conhecia a marca Sonho dos Pés. E fui à reunião e fiquei impressionado com a simplicidade dos empresários, né? Pessoas simples, fáceis de lidar. Generosas, muito generosas. E eles pediram, me questionaram: você seria capaz de fazer uma franquia nossa? Eu disse: poxa, isso é um desafio, claro, uma empresa familiar, eu tenho alguma experiência, ou bastante experiência no segmento de moda, né? Então, eu aceitei o desafio. E eu vou te dizer o seguinte: foi uma das poucas empresas onde abriram a porta de uma maneira tão carinhosa, tão generosa. E o ambiente em que eu encontrei nessa empresa, um ambiente familiar sem disputa, quero deixar, isso ajuda muito, sem o ego, né, entre o conflito entre os herdeiros, que eu consegui montar uma franquia. Em 14 meses, a nossa franquia estava formatada. Por quê? Porque era um ambiente de generosidade e de gratidão. Tudo que eu precisava, tudo que eu gostaria de ter ao meu redor, as pessoas, os colaboradores que me ajudaram, as pessoas que já tinham conhecimento da empresa, abriram as portas, elas foram fundamentais para eu alicerçar a estrutura dessa franquia. Com 14 meses, nós já estávamos prontos, já estávamos franqueando. E de uma forma, eu posso garantir a vocês o seguinte: a generosidade e a gratidão é tão presente na Sonho dos Pés que a coisa que foi mais fácil foi vender a franquia. Porque o clima é de família, o clima é de generosidade e gratidão. Os nossos franqueados têm um enorme prazer de dizer: olha, nós somos franqueados da Sonho dos Pés, mas eles têm acesso ao dono. Eles têm acesso aos filhos do dono. Eles não têm problema de comunicação. Então, nossos eventos são verdadeiras festas de alegria, mas ninguém disputa nada. Agora, o segredo dessa fórmula, eu garanto a você, que foi a generosidade e a gratidão das pessoas em que lá estavam, e a gratidão do público fez com que nós crescemos. Nós temos mais de 300 franquias no Brasil. E eu disse nós, porque a Sonho dos Pés continua dentro de mim. A Sonho dos Pés está dentro do meu coração. É a minha generosidade e a minha gratidão para essa empresa. Que bom. Bertone, você citou um exemplo, um case de uma empresa que já tinha um ambiente saudável. E você, como consultor de empresas, você é convidado por uma nova empresa para resolver um problema onde o clima não é saudável. Qual é a estratégia que o consultor Paulo Bertone usará? A estratégia não muda. Eu vou te ser muito sincero. A fórmula mágica é a generosidade e gratidão. É você, com muita simplicidade, e conquistando as pessoas que estão envolvidas no negócio. As pessoas com que você vai lidar. As pessoas com que você vai ter uma ligação direta para poder entender o funcionamento da empresa. E aí você começa a mostrar que, através da generosidade, da gratidão, você vai conquistando os corações, vai conquistando a confiança das pessoas que estão envolvidas no negócio. Demora,
Não é uma coisa fácil. Mas com o passar do tempo, se você tiver simplicidade de mostrar o caminho, escutar as pessoas, a fórmula é sempre a mesma. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais pedir. As pessoas vão se oferecer. As pessoas se oferecem porque vê o resultado daquilo que você está fazendo, o resultado daquilo que você está propondo e aonde elas poderão chegar. Esse é o grande segredo. E a gratidão é exatamente isso, é te fornecer esse subsídio para que junto nós possamos atingir os objetivos gradativamente. E esse é o segredo do negócio. Então, eu quando faço a palestra, eu demonstro como fazê-lo. Pequena, média, um prestador de serviço, né? As MEIs, sou contratado, o Sebrae, o Senac, eles estão investindo nesse segmento para que possam formar pessoas, formar novas mentalidades, criar novos mercados e novas possibilidades até para quem está no mercado. Porque a guerra está aí. Você está vendo, é uma guerra de algoritmos, de leads e de inteligência artificial. Inteligência artificial, influencers, né, que virou a grande moda. Hoje você contrata influencers. Quer dizer, quem são os influencers? Hoje nós estamos falando de quê? De que conhecimento tem um influencer? Quando a gente fala de branding, né, estamos falando de branding, falando de marca. O que a marca tem que ter? O que ela tem que ter de valor agregado? Qual é a imagem que ela passa para o seu cliente, para o seu consumidor? Só tem um jeito. É você formar pessoas, né? Formar empresas, criar ambientes favoráveis e conquistar esse cliente com generosidade e gratidão. Esse é o propósito. Perfeito. Bertone, e a sua nova palestra, ela já está disponível ao mercado empresarial? O mercado empresarial. Tenho feito já em médias empresas. Agora tivemos até a oportunidade de realizar numa grande empresa, uma multinacional. Foi muito bem recebida, né? Então, é uma palestra motivadora, mas eu queria deixar bem claro, eu não vou motivar as pessoas. Eu vou motivar o ser humano. Eu vou motivar a mentalidade das pessoas e acreditar que com esse propósito você vai crescer como ser humano, a sua essência. Porque se você desenvolver e crescer como ser humano, a parte profissional vem fácil. Ela está agregada ao ser humano, a base que hoje você não fala mais em ser humano, né? Você fala na inteligência. Essas modernidades e estamos esquecendo do ser humano. Então, é um reencontrar o ser humano. É um reinventar esse ser humano que está dentro de nós. Todos nós temos esse potencial. Agora, temos que desenvolver. E na palestra, eu demonstro como fazê-lo. E posso garantir a você, Edson, com toda sinceridade, não é difícil. Não é difícil se você tiver uma palavra chamada humildade. Você conquista corações. Que bom. E para contratar a palestra, quais são os caminhos? Olha, visitem o portal, o site paulobertone.com.br. O telefone de contato é 21 991 77 3610. E o e-mail é pb de Paulo, B de bola, @paulobertone.com.br. Para finalizar, Edson, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu tenho um compromisso com a sociedade. Eu tenho um compromisso com o próximo. E eu te digo o seguinte: a minha retribuição, a minha gratidão a tudo que eu consegui na minha vida, profissionalmente, pessoalmente, eu retribuo com o meu portal saúde.com.br, onde eu falo de meio ambiente, de cidadania, de saúde, de novas conquistas. E eu posso garantir a vocês que esse é o maior retorno que eu tenho hoje em termos de reconhecimento como ser humano. É poder levar às pessoas o conhecimento de saúde, qualidade de vida, meio ambiente, que possa trazer o bem-estar do ser humano. Essa é a minha contribuição e o meu agradecimento a tudo que eu já conquistei como ser humano e como profissional. Então, eu queria te agradecer, Edson, por essa oportunidade. Prazer meu, Bertone, receber você aqui. Então, o telefone de contato para fazer a contratação da sua palestra voltada para o mercado empresarial. Ciclo Virtuoso, um novo propósito de sucesso. 21 991 77 3610. E-mail pb paulobertone.com.br. E o meu site paulobertone.com.br. Que bom.
Bertone, adorei estar com você aqui. Maravilhoso. Prazer em te ver. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau.